E já estamos no ar em mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade que tem relevância na sua vida, no seu dia a dia. E o Elga e Você de hoje está sensacional. Recebemos mais uma vez Sônia Mazeto, que é terapeuta e abordou a pauta importantíssima sobre aromaterapia. Dentro da aromaterapia para um paciente meu, eu explico qual é a origem, a histórica dos óleos essenciais. Sim. Porque eles não nasceram ontem, não foi algo criado no laboratório. É algo que a natureza produz desde que o mundo é mundo, né? E que os nossos antepassados, isso a gente está falando antes de Cristo, já faziam uso dessas plantas. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E para iniciar este super programa de hoje, trazemos ela, Rosângela Oliveira, que é coach de alta performance e sempre está aqui no Elga e Você, acrescentando na nossa vida. Oi, tudo bem? Vamos falar do feedback. O quanto é importante o feedback na vida das pessoas, pessoalmente e profissionalmente. Só o que acontece? Eu aqui, enquanto administradora, enquanto coach, analista comportamental de alta performance, o que eu tenho observado, tanto na vida pessoal, das pessoas que estão se separando, e tanto no ambiente corporativo, as pessoas estão pedindo para sair, é o seguinte: você não dá o feedback. Olha, não gostei disso. Você não precisa falar agressivamente, não gostei disso. Fala, olha, eu não gostei disso, vê se você não repete isso. Agora, se a pessoa vai guardando todas aquelas dores daquilo que ela não gostou, ou de um feedback que alguém deu para melhorar e a pessoa não gostou, aí ela vai sofrendo com aquela dor, vai sofrendo até o ponto de, da vida pessoal, separar, porque o casal não conversa, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Se você vai falando, a pessoa vai se moldando. Por isso que é importante aceitar o feedback. O feedback também não precisa ser só negativo. Feedback positivo. Olha, Rosângela, eu gostei dessa ideia que você deu aqui ontem, ó. Beleza, parabéns. Se você tiver outra ideia, vai aqui, vem sugerir para nós. Então, assim, o feedback ele é a todo instante. O colaborador, às vezes, ele se percebe, ele fala, eu não tô feliz aqui. Eu tenho que falar pro meu chefe que eu queria trocar de setor. Aí ele já chega lá, eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu quero sair daqui. Não. Aquilo, quando a pessoa foi ali e fez aquela reclamação de um colega, já é uma dor antiga. É porque já assim, já derramou, já passou do nível da expectativa de que eu vou melhorar ou ela vai melhorar. Então o feedback é para isso, é para fazer com que as pessoas entendam que a melhora é constante. Mas Rosângela, a gente tem que melhorar todos os dias? Na sua vida pessoal, você não melhora todos os dias? Você aprende com leitura, com filme, com vídeo e até com um parente, com um vizinho que faz um comentário, olha, faz isso, Rô, que dá certo. Por que no ambiente corporativo, quando eu falo um feedback negativo, a pessoa fica constrangida? Ela devia agradecer. Ai, obrigada, você está me ajudando a crescer profissionalmente. Então, assim, o feedback é uma coisa saudável. O que precisa ser é entender como desenvolver e como aplicar o feedback. Venha se conhecer melhor? Vem comigo! Gostaram da dica da Rosângela de hoje? Sempre ela traz muito conhecimento relevante aqui para todos nós. E seguimos em frente, agora é a hora de deixarmos vocês informadíssimos sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. China lança missão para concluir montagem de estação espacial. 3 astronautas partiram no último domingo e ficarão em órbita por 6 meses. Essa é a 7ª de 11 etapas para finalizar construção.
A Anatel vai punir telemarketing que usar robôs para fazer mais de 100 mil chamadas por dia. Serão consideradas abusivas chamadas não completadas ou que caiam em até 3 segundos. Operadoras terão de bloquear linhas de telemarketing abusivo por 15 dias. Elon Musk acusa Twitter de esconder número de contas falsas. Em carta, representantes do bilionário Elon Musk dizem que o Twitter não está sendo transparente sobre a quantidade de contas falsas. E o Elg, você só está começando, só estamos esquentando. O programa de hoje está demais. Na sequência, uma entrevista maravilhosa com Sônia Mazeto. Vamos tomar uma aguinha bem rapidinho e a gente já volta. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, porque estamos recebendo novamente ela aqui em nosso programa, Sônia Mazeto. Muito obrigada por retornar aqui ao Elga e Você, Sônia. Prazer é meu, Elga, de estar aqui novamente nesse bate-papo. Nosso último foi maravilhoso, o tempo nem passou. Repercutiu demais! Eu fico muito feliz quando eu consigo trazer um conteúdo passado por pessoas que são referências no assunto. E é o seu caso, então você tem uma credibilidade muito grande no mercado, você é muito querida pelas pessoas que confiam no seu trabalho, então a gente fica muito feliz de você estar no presenteando mais uma vez aqui. E assim, eu falo que é estrada, né? A gente faz uma estrada e realmente repercutiu, viu? Muita gente assistiu o seu programa, me ligou, falou comigo, parabéns. Obrigada, Sônia, de verdade. E hoje nossa pauta é uma pauta assim muito interessante, que o conhecimento melhora a vida das pessoas, né, Sônia? Então, a aromaterapia, que é a nossa pauta de hoje, vamos falar especificamente de óleos essenciais, que é milenar, né? E muita gente ainda não tem este conhecimento e não traz isso para a sua vida. Eu acredito que é um recurso que nós temos que traz bem-estar e muito mais, né? Sim, e é importante, nós ouvimos muitas pessoas hoje falarem assim, a essência. Ah, você tem a essência? Existe uma diferença bem grande de essência e de óleo essencial. Você tem a essência, né? As pessoas... às vezes é por falta de conhecimento mesmo, Sim, né? Correto. Todo mundo quer trazer um pouquinho de informação, todo mundo é mestre no assunto, mas ter alguém que realmente se dedicou, estudou, conhece de verdade sobre o tema é difícil. A gente até diz que as pessoas fazem isso, elas vão buscar realmente uma opção. Por isso é importante ter um profissional que seja confiável, porque ela pode utilizar-se dessa prática, porque essa é uma prática integrativa e complementar, Sim. E pode não ter o resultado que ela espera. E aí a gente sempre está cuidando para dizer, olha, precisa ser feito corretamente, precisa seguir um protocolo, o produto precisa ser confiável, porque senão a gente fica triste porque a pessoa também não consegue o resultado que ela quer, né? Entendo. Sônia, falando sobre aromaterapia, muitas pessoas têm uma resistência ainda, né? Você fala, isso aí é crendice, aquele olhinho vai me ajudar. É verdade. Isso acontece muito ainda? Acontece bastante. Como você disse que as pessoas não têm conhecimento, a primeira coisa que nós fazemos, principalmente eu, quando isso é em nível consultório, eu vou fazer um protocolo de uso dos óleos dentro da aromaterapia para um paciente meu, eu explico qual é a origem, a histórica dos óleos essenciais. Sim. Porque eles não nasceram ontem, não foi algo criado no laboratório. É algo que a natureza produz desde que o mundo é mundo, né? E que os nossos antepassados, isso a gente está falando antes de Cristo, já faziam uso
dessas plantas. Parece que eles tinham até muito mais conhecimento, né? Mas tinham, porque na época era fazia só o parte recurso da que eles rotina. tinham. Isso. Né? Hoje, depois da era moderna, porque nós temos 2 viés de saúde hoje que é pregado no mundo. O primeiro é aquele dos sintéticos, que chegou a onda do laboratório e o pessoal começou a criar muitas coisas no laboratório, que são os sintéticos. Sim. Eles pegam a estrutura que a natureza tem, mas eles não levam a estrutura, eles criam sinteticamente algo semelhante a isso. E como os sintéticos eles dão um resultado muito rápido, sim, as pessoas correm lá e falam, esse vai resolver rápido. Mas a gente diz que hoje é gasto bilhões nesse plano mundial chamado plano de saúde, mas as pessoas estão cada vez mais doentes, então tem alguma coisa errada aí. E a outra linha é a linha que a natureza traz desde o princípio do mundo, que é a natureza sendo utilizada a nosso favor, tendo as plantas que alimentam, as plantas que curam. Né? Tudo está na natureza, né, Sônia? Isso. Nós fazemos parte da natureza, nós somos originados, né, disso. Isso. E se você tem esse conhecimento e começa a inserir na sua vida, por exemplo, no caso, os óleos essenciais, que eu vi que você realmente tem isso como rotina para você, né? Estilo de vida. É estilo de vida. Essa é a palavra que eu estava procurando aqui. É um estilo o seu estilo de vida. É. Quando que te chamou a atenção sobre a aromaterapia? Então, eu já trabalhava com algumas práticas integrativas e eu já indicava e usava muito as plantas in natura, as plantas normais. E depois eu comecei a pesquisar, depois que eu fiz meu mestrado e tal, há uma questão que começou a me preocupar. Porque por mais que eu dissesse, olha, vamos fazer a utilização desta planta ou da planta X em forma de chá, em forma de infusão ou qualquer coisa assim, macerado, sei lá, de alguma maneira, essas pessoas iam buscar comprar essas plantas naturais. Então elas iam onde normalmente? No raizeiro, sim, que é o lugar que mais tem. Aí, quando você começa a pesquisar e trabalhar a estrutura da planta para que a gente tenha o princípio ativo dela mais potente possível, você começa a ver sobre questão de pureza, que essa planta ela tem que ter sido colhida na idade certa, porque se ela foi colhida antes da idade certa, ela não tem a força que ela deveria ter. Entendeu? Entendi. Se o solo que ela nasceu e cresceu for um solo contaminado, a planta vai estar contaminada também. Se durante o processo ela teve algum fungo, porque tem planta que tem doencinhas. Acontece, né? Tem um fungo e isso foi colhido quando ela estava doente, isso também vem para o uso que o paciente vai fazer. Então tinha muita coisa ali que eu fiquei preocupadíssima. Eu dizia, como é que eu vou garantir? Do início, né? Todo esse processo complicado, né? Passando por toda essa cadeia, você ter um resultado realmente útil é difícil. Porque se você chega lá e compra, você não sabe como que ela foi colhida, em que solo ela cresceu, como ela foi cuidada. Sim. Aí, nessa preocupação, eu diminuí um pouco e indicava coisas que eu sabia procedência. Entendeu? Sabia procedência. Lá. Isso. Continuava fazendo uso em casa, que nem é tradicional, e principalmente aqui nós, na Baixada Cuiabana, tem muito conhecimento dos mestres populares do uso da casca de mangava, da casca, e eles fazem aqueles, colocam na água, isso é maravilhoso. Sim. O que a gente precisa entender é que a quantidade necessária para, às vezes, fazer efeito no meu organismo, eu preciso fazer isso de acordo com a quantidade necessária. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando eu falo de potência, uma gota de óleo, desses óleos essenciais, equivalem... Desses óleos aqui, né? Que estão aqui. Desses. Sim. Por quê? Por que eu falo desses? Porque hoje no mercado, isso é pesquisa, é fato, 80% dos óleos eles são com preenchimentos.
Eles não são totalmente puros. Entendo. São preenchimentos que fazem mal? Não, mas são preenchimentos vegetais que depois você pode usar e a quantidade que você usa pode não ser necessária, não ser o bastante para fazer o efeito que você espera. Perde a força, tipo, perde tira a força. pureza, perde a força. Mistura, né? Mistura. Tem duas coisas importantes quando a gente fala em potência. Porque hoje eu falo que hoje é potência e não volume. Porque volume, tem que usar, isso é volume. Sim. Agora, potência usou uma gota, 2 gotas com uma potência grande, pronto. Não precisa mais, né? Entendi. É mais prático e mais eficiente. Então, o que dá potência para as plantas? Ou o que dá potência para os óleos essenciais? Porque a aromaterapia hoje, ela está numa fase de expansão imensa. Se usa aromaterapia hoje em todas as linhas de atuação profissional. Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Então, o que dá essas potências? Primeiro, que ele não seja um óleo que tenha preenchimento. Então, ele passa por um selo, um crivo de qualidade, onde ele vai ser olhado nos laboratórios por mais de 50 testes para ver se está tudo em ordem, esses fatos que a gente conversou. Sim. Se não tem contaminação, se o princípio ativo está realmente certo. E outra coisa que dá potência nos elementos é a origem. Por exemplo, a lavanda da Bulgária e da França tem uma potência. Sim. Se plantarem a lavanda em um outro local, ela vai ter outra potência, porque ela não é originária da região dela. Entendi. É a planta na sua origem. Por exemplo, eu estive na África fazendo uma pesquisa sobre uma planta chamada ibogaína, que é mundialmente conhecida como uma planta que cura vícios. Eu fui para lá para pesquisar sobre essa planta. Por quê? A ibogaína, ela dá em uma faixa da África, olha que a África é grande, e ela dá numa faixa ali na África Central, entre Camarões e Gabão. Ela só nasce naquela região. Já tentaram plantar ela na África do Sul, ela não foi. Olha só. Já tentaram pesquisar solos e colocar ela em outros lugares, que ela chega até uma determinada idade, porque para ela ser potente, ela precisa ter 8 anos ou mais. Entendeu? E estudaram todo o clima, solo, tentaram reproduzir isso em outro lugar e não funcionou. E quando funciona, quando você leva para o laboratório, você vê que a potência do princípio ativo de um e de outro é diferente. Não então, é qual é o cuidado que a empresa teve? Ela não planta. Ela só dá sustentabilidade para as áreas de origem das plantas. Então, quando eu conheci isso, eu fiquei encantada de saber que eu não preciso mais ir lá na África para saber sobre tal planta, sobre ir lá para saber que é original, porque eu consigo ter isso hoje em vidrinhos, na minha mão, plantas do mundo inteiro. Isso é muito poderoso. Sim. Muito poderoso. E aí eu comecei então a falar, opa, né, a minha conversão aos óleos, como eu já trabalhava com as plantas, e quando eu conheci eu fui buscar a origem, porque eu sou muito sistemática nesse sentido, de saber de onde vem, né? Claro. Ainda mais a gente que trabalha com terapias vibracionais, que você compreende toda essa questão da egrégora de formação. Se tem algum trabalho que não é legal por trás de determinado produto, eu não uso, como trabalho escravo, questão de exploração infantil. Você faz essa pesquisa mesmo lá na origem. Tem que Olha ser. Só o comprometimento. Não é? Porque se você vai trabalhar com pessoas que estão buscando bem-estar, como é que você usa um produto que atrás dele tem toda uma carga negativa? Entendi, Sônia. Entendeu? Sim. Então, quando o pessoal fala assim, às vezes, ai, frescura esse negócio de, ai, eu quero saber a origem. Não é não, gente. A gente tem que entender que assim como as plantas têm sua vibração específica, cada uma delas uma identidade própria, o que a gente manipula e o que a gente trabalha
tem essa nossa energia e nós temos que ter cuidado quais são as energias que a gente manipula, de onde elas vêm. Então, saber a origem. O pessoal perguntava, mas por que você vai lá na África, se você põe lá no Mercado Livre, tem lá? Pronto. Não é assim. Não tem não nada pode a ser ver, assim, né? Então, essa origem dessas plantas, é que me encantaram no sentido de eu saber que eu posso contar com a potência, com essa originalidade, né? E aí, estão gostando? Eu estou adorando este programa, mas vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional, Sônia, estou adorando. O trabalho de manutenção que está por trás disso, quando nós fizemos a pesquisa, por exemplo, o copaíba, ele é extraído aqui da nossa região da Amazônia. Copaíba é muito indicado, né, para curar várias enfermidades. Sim. O óleo de copaíba, óleo de copaíba. Que é sensacional. E você sabe, é anti-inflamatório, lá é se eu não me a engano. resina, né? Porque ele é resinoso. Sim, é. Mas você sabia que a gente tem 5 tipos de copaíba? Olha só, cada aqui. Um tem uma função? Cada um com uma potência diferente em determinado princípio ativo. Então, tem um que é mais indicado para manchas na pele, o outro, mesmo tendo toda a questão do sistema cardiovascular. Aí, o que acontece? O que a empresa fez, entendeu? Ela juntou todas as copaíbas em uma única. Então, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, a copaíba mais potente. Ela é considerada um dos óleos mais poderosos do mundo. Sim. A nossa copaíba do Brasil, ela faz sucesso no mundo inteiro do poder e do benefício que traz no uso. Quais são os benefícios do óleo de copaíba? Todo o tipo, ele é considerado mundialmente o terceiro melhor anti-inflamatório. É isso que eu tinha ouvido falar, anti-inflamatório. Isso. Você pode usar o copaíba para qualquer tipo de infecção. Sim. Ele pode ser ingerido, ele pode ser feito massagem, né? Ele também é usado para pele, ele é maravilhoso para pele. O copaíba, ele tem... Já quero. Ele trabalha manchas, pele, melasma, essas coisas assim. Olha, melasma! Pessoas que têm questões com o coração, ela ajuda muito. Quando está com problemas de garganta, rinite, sinusite, essas coisas que são infecções na face, também, cavidades cranianas. E ele também pode usar o aroma ou ingerir também? Isso, os dois. Na verdade... Isso que é interessante, né? Porque fala aromaterapia, acha que seria só isso, cheiros. Porque a origem, né, antigamente, o pessoal usava mais como aroma. E por quê? Às vezes as pessoas pensam que ingerir é a forma mais rápida, mas não é. É inalar. Olha só. Quando você inala, de 20 a 30 segundos ele chega no seu sistema límbico. Você vê que é tudo invertido, né? o nosso conhecimento. Porque você fala, nossa, eu ingeri, tomei, é muito mais rápido. Já vai para a corrente sanguínea. Não é. O aroma que vai mais rápido, o efeito é mais rápido. Isso. Eu me converti quando eu conheci... Eu me converti, adorei. Quando eu conheci, já conhecendo as plantas e tudo, né? E lógico, eu sempre entendi, a planta é mais potente. Mas quando eu conheci, que falaram para mim, eu disse assim, mas gente, eu tinha uma enxaqueca impossível. Olha impossível. Só, eu também, às aquelas vezes acontece que quando com muitas vem, pessoas. Nossa, além de ficar no escuro, ultimamente eu tinha que ir no hospital para tomar assim? remédio. Então, às vezes chegava a chegar em consciência de tanto que a dor era forte. Então, Quarto escuro, né? Isso. Eu usava muito, porque quando você está no desespero, você usa qualquer coisa para te tirar da crise. Com certeza. Então, eu fazia de tudo. Eu tomava banho. Dorflex eu tomava, assim, muito. Apesar de ser adepta às coisas naturais, eu não via nada que me aliviasse nessas crises. Sim. Então, aí quando me falaram do óleo de peppermint, que é o mais conhecido para as mulheres para enxaqueca e a cefaleia, eu
eu pensei, porque eu sei que muita gente pensa assim, mas esse olhinho, eu tomo remédio tão forte. Fala, olha, se um Dorflex não resolveu, eu tomei 2, o olhinho vai resolver. Eu já tomava Dorflex assim de 3, É natural 4. a gente ter esse questionamento, né? É natural, Funciona, ser humano é triste. E aí, o Dr. Dave, que é um médico de Harvard, que é um dos precursores desses óleos, ele é extraordinário, as pessoas podem até segui-lo se quiser no Instagram, né, David Stoy, e ele fala muito, ele dá os protocolos e ele fala também da conversão dele. Então, quando ele falou, eu falei assim, tá bom, e ele já esteve em Cuiabá. Quando ele vier novamente, eu vou ver se tem a oportunidade de trazê-lo aqui. Que maravilha, Sônia. E aí ele me deu o protocolo e falou, inala, você vai inalar assim, 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 vai passar na região da dor, né? E toma uma gotinha. E eu queria saber quantas vezes você tinha que usar esses óleos? Então, esse óleo, nesse caso, né? Para enxaqueca. Assim, o que a gente diz, você não vai usar o óleo na crise. A gente vai usar antes da crise. É prevenção. Porque a gente que tem enxaqueca, não sei você, mas a gente sente que ela está chegando, porque a cabeça vai ficando meio pesada, vai vindo um incômodozinho ali, daí vai intensificando, 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 até que fica insuportável. Sim. Então, nas primeiras vezes quando ele falou, quando eu senti assim o início do incômodo, eu inalei tanto, colocava lá e ficava inalando e passando e escutando, porque eu tenho o hábito de escutar a dor. Eu falo para as pessoas que é importante você escutar a dor. É que essa sensibilidade eu acredito que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Para você conseguir. Conversar, né? Dizer, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? E aí eu comecei a conversar com a dor e ver como que ela estava se comportando. Eu tive a crise ainda? Tive, mas numa potência muito menor, entendeu? E aí eu já fiquei assim, nossa, foi ganhando sua confiança. Achei aquilo maravilhoso. E aí continuei, e aí ele falava, Sônia, você tem que agora usar 1 vez por semana nesse protocolo, para você já ir trabalhando a questão da sua estrutura, do seu organismo, tá bom. Elga, tem 4 anos que eu não sei o que é mais essas crises. Olha que maravilha. Só quem sofre com enxaqueca sabe o que isso representa. Sabe. É libertador, assim, totalmente. Sabe? Libertador. Qualidade de vida, né? Eu acho que tem pessoas que perdem 1, 2 dias, 3 dias sofrendo com essa dor constante que não passa. E aí, assim, depois disso, eu falei, não, isso aqui... Peraí, chamou minha atenção. Aí eu fui fazer com eles o que eu fiz com as plantas. Fui trabalhar, fui pesquisar, né? Fiz o curso de aromaterapia dentro das práticas integrativas complementares, que é não só aromaterapia, mas é o uso dos óleos essenciais também. Sim. Então, hoje, a gente pode utilizar deles aromaticamente, que é a forma, para mim, mais eficaz. Assim, por exemplo, ter um difusor aqui, na minha casa eu tenho um difusor no quarto, no meu consultório tem um, na minha sala tem outro, porque eu vou colocando na casa os aromas que eu quero desse bem-estar. Olha que maravilha. E ele tem difusor também. Tem difusor. Eu achei que só era ou você esfregar na mão. Também. Ou na água. Não, tem o difusor. Inclusive, para dormir, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho problema para dormir. Eu falo que o sono não é quem tem problema para dormir. Quanto mais você melhora a qualidade do seu sono, mais saúde você tem. Com certeza. Então, eu, particularmente, durmo... Eu não tenho problema para dormir, mas eu utilizo do lavanda e do Balance, que são um mix ali que eu misturo no meu difusor, para que eu consiga chegar o mais profundamente possível nesse sono restaurador. E chegou a hora de darmos mais uma paradinha, mas antes eu quero falar de Seleto Cuiabá. Com vocês, esse lugar que a gente cuida da nossa beleza, da nossa autoestima. Roda o VT.
volta, minha gente, neste programa sensacional. Sônia, olha, é muita informação relevante. Você usa o lavanda, que você falou, para dormir. Quais são os outros que você faz uso diário? Outros óleos? Para dormir varia muito. Tem dia que eu uso lavanda e tangerina, que eu tô a fim de dormir feliz. Eu uso lavanda e o balance, porque o balance é um mix de plantas pesquisadas, né, vibracionalmente, que ela conecta mente e corpo. Então eu falo, eu preciso dessa conexão, eu vou trabalhar isso enquanto eu estou dormindo, porque tá ali o difusor e eu estou dormindo. Então você trabalha isso enquanto dorme. É muito, eu falo que é uma forma muito prática para nós. Com toda certeza. Não é? Aquele momento que você está ali, né, regenerando, recuperando, refazendo as energias, isso. Você ainda consegue trazer um bem-estar a mais, né? É importante a gente saber, eu falo que os óleos essenciais, eles são a energia vital da planta. Então, do mesmo jeito que na planta, eles estão ali distribuídos em microbolsas, nas folhas, no caule, nas flores, e serve para proteção dessas plantas nos lugares que elas vivem, ele faz a mesma coisa no nosso organismo. Ele protege o nosso organismo e estimula o organismo a produzir o que ele precisa. Os animais, eles são os vegetais, né? Então... Exato. A gente veio do mesmo origem. A gente veio da mesma origem. Por isso que a gente conversa. Pensando aqui, eu falei, nossa, faz muito sentido. Exatamente. E Sônia, por mais que eu percebo que hoje em dia, principalmente eu acredito que a pandemia também acelerou esse processo das pessoas estarem em busca de conhecimento, entenderem que a gente realmente despreza muitas coisas que estão aí, principalmente as naturais. Simples, né? As coisas simples. As mais simples. Então as pessoas estão buscando mais, mas eu acho que é pouco ainda, né? As pessoas que... Não acredito que poderia ser maior, sabe? A gente conseguir difundir mais esse conhecimento, trazer as pessoas buscando recursos naturais que pode trazer esse bem-estar, trazer uma vida melhor. Com certeza ainda é, Elga. É pouco. E assim, qual a realidade que a gente tem se deparado? Ontem, eu estava conversando com uma médica que ela trabalha no eixo São Paulo-Manaus. Ela é da área ela é otorrinolaringologista. Ela é uma otorrino. Otorrinolaringologista. Então, ela faz essa ponte. E ela conheceu os olhos e ela está com uma demanda muito grande agora. Ela estava conversando comigo, ela disse, Sônia, será que é impressão minha? Ou será que realmente está aumentando demais o número de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e os TDAHs? Olha só. E eu disse para ela que não é impressão dela e não é só em Manaus, é em todos os lugares. O número de crianças com transtorno de espectro autista tem crescido absurdamente, está sendo assustador. Nossa. E o que está acontecendo? Os pais não sabem como fazer numa situação como essa, eles ficam apavorados. E ela, com essa demanda, ela estava dizendo para mim, Sônia, eu uso os óleos, mas eu preciso estudar e entender mais para eu poder dar opção para esses meus pacientes em como esses pais podem ajudar através de algo que é natural. Olha que maravilha, uma médica que geralmente os tem médicos tinham resistência sim. por essas, uma medicina complementar, diria, como você associar os né? Então, eles eram resistentes a esse tipo desta prática alternativa, vamos dizer melhor, sim. né? Os médicos eram resistentes e agora não mais. Eles já abriram. Mas eu te pergunto, Elga, por que você aprendeu desde criança, por que você come brócolis? O que falavam Porque pra a minha você? mãe me ensinou, faz bem pra saúde. Agora eu te pergunto, é engraçado a gente, para os nossos colegas, né, que a gente respeita e que eu falo que o dia que as práticas integrativas estiverem com essas pessoas fantásticas que são os médicos, sim. que têm alcance com tanta gente, vai mudar a realidade do povo. E por que a resistência de pensar, mas essa planta não vai fazer, mas esse olhinho não vai, sendo que quando a gente vai comer algo, você quer ver qual é a estrutura proteica ou que seja bom dentro daquilo que faz bem para a saúde? Nossa, você
foi fantástica agora. Não é? Uhum. Então, se para me alimentar eu fico olhando, não, eu vou comer grão de bico porque ele é bom, eu vou comer brócolis, eu vou comer... Então, por que não entender que cada planta, assim como os alimentos, também tem suas características curativas? Maravilhoso. Sim, mas eu estou vendo que essas práticas alternativas estão sendo inseridas também com a medicina. E esses profissionais, os médicos, é que detêm a confiança total das pessoas. Se eles falam, eles realmente vão aderir. As pessoas acreditam. Tipo, se tem um médico sentado aqui e fala, olha, Elga, pode usar aqui esse óleo essencial, traz isso para a sua rotina, muda seu estilo de vida, como a Sônia tem um estilo de vida que você vai curar totalmente da sua enxaqueca. Sim, eu quero ver quem que não segue, daí aquilo ali virou lei, porque é o médico falando. Isso, então, isso a aí. resistência que existia antes atrapalhavam esse tipo de conhecimento e para fazer as pessoas acreditarem também e buscarem esse recurso, né? Isso. Então, eu achei maravilhoso o que você falou. O que as pessoas podem fazer, eu falo, pegue ali a planta e vá pesquisar, porque hoje o Google é cheio de informação. Sim. Então, você perguntou assim, como que é a sua rotina? Quais os outros óleos que você usa? Então, eu uso óleos para pele, eu uso para o cabelo, eu não uso desodorante químico, eu uso desodorante manipulado com óleos. Não acredito! Sério? Porque você veja... Fiquei curiosa. Existe uma porcentagem muito grande de mulheres que têm questões do câncer de mama. Sim. E você pode perceber que a maior parte da retirada dos nódulos é nessa região das axilas. Entendi, eu já que é nesse quadrante, ouvido falar sobre que é prejudicial o desodorante. Isso, e tanto que quem faz a cirurgia de remoção de câncer de mama, depois não pode mais usar. Olha que eu não tinha essa informação, e aí não pode mais usar desodorante. E por que não falam isso antes? Tem que falar. Não é não? Sim. Tá certo que o mercado já tá aí. Já quero até qual o óleo que é. Tá certo que o mercado está aí, o pessoal vende, mas em casa nós somos 3, agora com a minha netinha que nasceu, somos 4 mulheres. Ninguém usa mais químico. E funciona? Tranquilamente, por quê? A base dele é um óleo essencial que até está aqui chamado melaleuca. Esse melaleuca, o que ele faz? Ele é um antifúngico. E o que acontece embaixo do nosso braço, na unha, no chulezinho? São fungos. Então, se você tem, ele é chamado tea tree, é a melaleuca, ela é de uma região da Austrália. Ela é um secativo natural e ela mata os fungos. Então, quando você faz a sua misturinha com o cheirinho que você quer, né, com um óleo carreador, que é um óleo que você faz o preenchimento com as misturinhas que você quer, você coloca ela como base para matar os fungos e aí você coloca o cheirinho que você quer. Então, por exemplo, tem algumas estruturas que é como essa daqui, ó, que você pode ver que ele é roll-on. Tá vendo? Ó. Ah, então esse você pode passar diretamente. Isso. Se você compra você pega um desse de melaleuca... Todos são maravilhosos, né? Esse é o jasmim, né? O jasmim é maravilhoso. É considerado o santo graal dos óleos essenciais. Sônia, eu que não posso deixar de te perguntar em relação a este produto especificamente. Você disse que esse é um dos melhores que tem em relação à potência. É bom para a gente passar a informação para as pessoas. Então, essa linha, que é a linha da Duterra, ela é considerada hoje, pelas pesquisas, o óleo essencial mais puro do mundo. Olha só. Eu não estou dizendo que as outras marcas não sejam boas. Sim. Mas qual que é a diferença? É um selo de qualidade que ele tem, que diz, que garante que ele passou por testes e que ele pode usar como uso terapêutico sem riscos. Os óleos, nós temos óleos que são ingeríveis, como esse que você experimentou na sua água, que foi o limão siciliano. Maravilhosa, adorei. E nós temos aqueles que não são, às vezes porque as plantas não são e às vezes porque eles têm uma estrutura que é para usar somente topicamente. Sim. Então, saber se ater à qualidade do produto para que a gente tenha essa potência e essa pureza é fundamental para o funcionamento dos processos que a gente faz. Eu acredito que ele nos ajuda a equilibrar o corpo, né?
Na verdade, ele traz equilíbrio. Não só físico. Do corpo. Na hora que você falou, eu já entendi, não é só físico. Do corpo, energético e emocional. Sim. Porque às vezes a gente brinca, né? Minha filha é psicóloga e trabalha com aromaterapia há muito tempo também, dentro da psicologia. E o que a gente fala? Os óleos, é engraçado, porque a planta, ela traz a característica dela e aí você, emocionalmente, você também trata as questões emocionais com a planta. Por exemplo, a lavanda. A lavanda ela é conhecida para o sono, porque ela é conhecida como uma calmante, como ansiolítica, para a pessoa se acalmar. Sim. Mas a lavanda, emocionalmente, se você tiver algo que está te incomodando demais, ela vai acalmar também. Se você tiver algo que está te causando alergias emocionais por questões, a lavanda vai sossegar isso, ela vai tirar isso. A lavanda eu uso na pele, por quê? Porque ela acalma a minha pele. Então, se eu preciso disso, eu uso a lavanda, em todos os sentidos. Um óleo aterrador, como o caso do olíbano, que você perguntou. Eu uso o olíbano na minha rotina, porque ele é um óleo que trabalha regulação hormonal. Óleo para a mulher. Cuida tanto da TPM, que você experimentou. Eu experimentei, eu falei, tô precisando, Sônia, por favor. Quanto da menopausa. Sim. Então, eu sou uma menopausiana. Muito tranquila nesse sentido, e eu digo assim, muito claramente, com muita serenidade, que eu tratei todo o meu processo apenas com os óleos essenciais. Os óleos, olha só, que informação maravilhosa. Não fiz reposição hormonal, que dá um piripaque danado, né? Eu falei para o meu médico, vamos acompanhando, você vai fazendo os exames e eu vou fazendo os processos. Se realmente você vê que há necessidade, então a gente utiliza. Mas até o momento, eu estou à base de óleos essenciais. Olha que notícia maravilhosa para as mulheres. Porque eu sei o que Tratando de forma natural. De forma natural, sem nenhum prejuízo de efeito colateral. Sim, que tem muitos. Né? A história da fogaça, gente, que é o calorão que vem não sei da onde. E passa mesmo? Não. Passa. Olha, esse aqui, ó, ele foi pensado só para as mulheres. Você pode sentir o cheirinho, ele chama Claricalme. Ele é para isso. Quando vem os calorões, você passa na nuca, nos pulsos, e é uma coisa extraordinária. Olha, então a gente não espera, como eu falo, a gente não espera vir a crise. Então uma vez por dia, eu passo para que eu esteja bem. Perfeito. Entendeu? Você vê que tudo está aí na natureza, à nossa disposição. Aí. Mas, Sônia, você tem esse conhecimento, você estudou para isso, buscou muito conhecimento. Você passa esse conhecimento, quem quer aprender mais sobre aromaterapia? Passo. E passamos de forma gratuita. A gente faz muita palestra, que maravilha. A gente vai em encontros nas comunidades. Assim, as pessoas falarem assim, olha, aqui tem um grupo de mães de TEA, por exemplo, e a gente gostaria de saber algumas formas naturais para ajudar essa realidade dos filhos. A gente vai, porque nós entendemos que isso aqui precisa ser levado para as pessoas. Né? Não pode ser uma coisa que assim, poucos têm o acesso ou o conhecimento. Não, todos podem ter o acesso e o conhecimento. E ter uma vida melhor, né? E se nós melhorarmos a vida da sociedade onde eu vivo, eu vou ter um mundo melhor. Com certeza. Né? E a gente precisa realmente divulgar esse conhecimento, porque hoje, lógico, a indústria farmacêutica é muito forte, né, Sônia? E vai continuar, E vai continuar sendo. Continuar, Então, ninguém vai fomentar esse tipo de conhecimento. Não. Então, nós estamos aqui justamente fazendo isso. Teve uma prática, Elga, que eu fiz, eu falo que as coisas simples, elas são miraculosas. Porque, para mim, cheirar um óleo que é de uma planta, e ela transformar seu sistema límbico em questão de segundos e depois 2 minutos estar em toda a sua corrente sanguínea, para mim isso é milagroso. Com certeza. Milagroso. E aí a gente faz a cerimônia que eu falo, antigamente, não sei se você ouvia, nossas avós falavam,
Vamos fazer um escalda-pés. Sim. Vamos fazer esquenta lá a água. Com certeza. Coloca lá um pouquinho de sal grosso e bota as ervas. Eu já fiz muito isso. Eu botava tudo que eu tinha, alecrim, cravo, canela e tal, e ficava lá com o pezinho, né? Isso era tão forte, tão sério, que mulheres que tinham questões, que estavam grávidas, não podiam fazer isso, porque podiam abortar. Olha de tamanha só. força Sim. que se tinha, né, na questão do ventre. E hoje eu falo isso para as pessoas, eu falo, gente, esquenta bem a água, a hora que você estiver lá sentadinha assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, olhando o seu celular, bota os olhos lá, todos que você precisa, põe a aguinha quente e fica ali com o seu pezinho. Bota um salzinho e fica ali com o seu pezinho. Porque... Gente, a saúde, a reflexologia, que trabalha a sola dos pés, o mapa de todo o corpo, está aí, é uma realidade. Sim. Então, se a gente puder associar isso, que são práticas milenares, de uma forma simples e que eu posso fazer na minha casa, isso é empoderar-se na questão da saúde. E a responsabilidade com o seu bem-estar, com a sua saúde, você realmente buscar primeiro isso para você. né? Amor próprio, né, Sônia? Primeiro cuidar de você. Tanto que a gente diz que não tem como eu falar assim, isso aqui é bom. Não, não é venda de óleo. É vivência com todas essas plantas e aí eu vou compartilhar a vivência. Tanto que a gente tem o hábito de experienciar com as pessoas, porque elas precisam experienciar. A gente não quer, eu falo muito isso, a gente não é vendedor de óleo. Assim, como que você... Não é assim, você tem um problema e você não tem ideia do número de pessoas que a gente assistencia. Assim, como é? Vamos lá, vamos começar, vamos fazer. A hora que elas veem que realmente isso funcionou e que trouxe um resultado... Pronto, eu converti mais uma. Aí agora ela segue o ciclo dela, na vida dela, e daí eu sei que ela vai ter uma opção de saúde melhor. E você converteu mais uma já que... Precisamos fazer o seu protocolo. Sim, eu vou trazer isso para a minha vida também, para a minha rotina. Vou adotar esse estilo de vida, porque eu realmente quero cuidar de mim, né? E quero passar isso também para as outras pessoas, que eu acho extremamente importante. Sônia, como sempre, você arrasa, né? Vem aqui, transformou o ambiente desse estúdio com os aromas maravilhosos aqui, realmente fazem toda a diferença. Eu quero ter você mais aqui com a gente. É só você chamar, adorei, sua energia maravilhosa, combina com a energia de todas essas plantas aqui. Ai, que realmente bom. Precisamos fazer Elga dentro desse estilo de vida. Obrigada. E muito obrigada pela confiança sempre, Elga, pelos convites. Eu que te agradeço e já vamos marcar a próxima. Obrigada, Sônia. Grata eu, querida. E o Elga e você de hoje fica por aqui. Eu também adorei. Mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Rever este programa? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem. E para o nosso canal no YouTube, tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.